Eu quero convidar aqui a Dani Mecone. Vem aqui, querida. Vamos aplaudir a Deus pela vida dela. Uma menina de Deus que está sempre disponível para servir a Jesus, servindo a sua igreja. Você pode estender suas mãos para cá? Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida. Pai, eu quero te bendizer de todo o meu coração pela vida da Dani, pela disposição do seu coração, ó Deus, que nunca se nega a servir ao Senhor, servindo a tua igreja, a servir ao Senhor, acolhendo a tua igreja. E nessa noite, ó Deus, eu sei que o Senhor já revelou uma palavra ao seu coração. O Senhor já compartilhou com ela, Senhor, coisas que o teu Espírito quer ministrar a nós. Então, Senhor, que não falte a ela a revelação, a iluminação e a inspiração do teu Espírito Santo, para que todos nós possamos ser alcançados e que essa palavra caia no nosso coração como uma semente que venha produzir muitos frutos para a glória e honra do teu nome. Oramos repreendendo toda resistência humana, Pai. Promove quebrantamento nos nossos corações, porque nós não queremos perder absolutamente nada daquilo que tu tens para nós. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Dani. Paz do Senhor, queridos. É com muita alegria, muito temor, muito tremor. Mas o Senhor tem me dado graça. Isso que a Leila disse, de hoje ser uma mulher disposta, é porque eu fui transformada, de verdade, ela sabe, o pastor também. Eu tenho muita dificuldade de falar em público. Embora pessoas digam assim para mim, não, você fala bem, você se dispõe bem. Não, gente, muito difícil. Mas eu entendi o chamado de Deus, entendi porque Ele me chamou, entendi que eu fui coberta com esse amor e que eu não posso me indispor diante de um amor tão grande. E hoje eu vim aqui falar de uma mulher transformada. Já li várias vezes sobre essa mulher, mas eu confesso a vocês que eu nunca fui tão tocada. O Senhor compartilhou tantas coisas ao meu coração. E eu espero que venha ao seu também. Lucas 8, versículo do 1 ao 3. Até eu me rendi ao tablet, sabe por quê? Porque a letra fica maior. Não é? Vamos lá. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Essa mulher, tão conhecida na palavra de Deus, Maria Madalena, tão julgada por tantos, e essa mulher que foi transformada por Jesus. A palavra diz que Jesus já estava caminhando pelos povoados, ele não andava sozinho, andava com seus discípulos, e algumas mulheres o acompanhavam. E Maria Madalena era uma delas. Mas aqui em Lucas, ela é mencionada nos 4 evangelhos. Mas aqui ele dá detalhes de que ela foi curada, foi liberta de 7 demônios. E quando a Bíblia relata que Maria Madalena... Ai, desculpa, igreja. Me perdoe, é nervoso, tá vendo? Perdoe. Quando a Bíblia relata que ela acompanhou Jesus em todo o tempo,
tem indícios de quem fale assim: é porque ela foi liberta. É porque ele expulsou os 7 demônios dela, ela acompanhou. E eu, enquanto meditava a respeito disso, o Senhor foi compartilhando algumas coisas e me trazendo à memória alguns episódios que eu vivi dentro da minha família, dentro da minha casa. Então, quando eu comecei a pensar, como Maria Madalena chegou até o Senhor? A pessoa que a gente não sabe muito da história dela, a Bíblia não relata. Existem sim alguns historiadores que fazem, tem alguns estudos bíblicos falando de Maria Madalena, do que ela poderia ter sido, vivido, mas eu vou me atentar de como ela chegou ao Senhor, porque eu sei como eu cheguei a Ele, eu sei como Ele me resgatou, e eu fiquei pensando, como ela chegou para ter sido, Ele ter livrado, ter curado ela de 7 espíritos demoníacos. A pessoa, ela não está bem. A pessoa está nas trevas. A pessoa está atormentada. Eu vivi isso dentro da minha casa com uma tia minha. Ela morou dentro da minha casa. E durante esse período em que ela morou, o Senhor, numa madrugada, eu sentada, falando com o Senhor e pedindo uma revelação dessa palavra. E Deus me levou àquela sala em que estava eu, o Adriano, que era meu namorado na época. Isso, irmãos, o Senhor me levou há 26 anos atrás. Foi muito claro, eu vi tudo novamente e senti. Não era convertida, não era convertida. Minha família é uma família católica, eu vivo falando, eles são muito católicos, eles amam a Deus, eles temem a Deus, mas em especial, cheia de amor, mas em especial essa minha tia, ela era bem afastada, ela não queria saber de Deus. E por conta de um relacionamento que não deu certo, por uma desilusão amorosa, essa minha tia foi se afastando de tudo e de todos. E ela foi caindo numa profunda depressão. Então eu imagino Maria Madalena chegando até Jesus daquela forma. A minha tia foi através do vício, o vício do álcool. Ela era alcoólatra. Já tinha tentado suicídio algumas vezes, já tinha feito passado por diversas situações muito difíceis. A família nunca abandonou, nunca. Mas o que pode ocasionar uma pessoa, quais são as características de uma pessoa que está possuída por demônios? Pode ser uma depressão, que mesmo tratando com medicação, com um psiquiatra, não dá resultado. Pode ser um vício que perdeu o controle, que foi o caso dessa minha tia. Pode ser uma enfermidade em que a medicina não descobre o que é. A medicina hoje tão avançada e não descobre o que é. Pode ser pensamentos suicidas, tentativas contra a própria vida, que foi o que aconteceu. A pessoa opressiva também, ela sente medo, ansiedade, solidão. Ela é infeliz, ela pode ter tudo na vida, mas ela é infeliz. Ela pode sentir-se culpada ou envergonhada por algo que já aconteceu na sua vida. Porque o inimigo, ele tem poder de ficar te mostrando aquilo que ele quer te mostrar, que ele quer te livrar dos caminhos, ele quer te tirar do caminho. E quando eu comecei a pensar, Maria Madalena seguiu Jesus porque ela foi liberta, ela era grata. Sim, de fato é. Mas ela escolheu, ela decidiu aceitar. Ela decidiu aceitar esse amor, ela decidiu aceitar o perdão, ela decidiu caminhar. E eu digo isso para vocês porque quando o Senhor me reportou para aquela sala em que eu não era convertida, minha tia tinha 1,5 metro para menos. Miudinha. Ela estava totalmente alcoolizada, o rosto dela estava inchado, vermelho. E ela começou a manifestar demônios. Nunca tinha visto isso, irmãos. Nunca. É muito horrível, é muito horrível. Ela daquele tamanho, ela ficava como uma serpente no chão, toda se retorcendo. E saiu uma voz de homem de dentro dela, dizendo que ia matá-la, que ela era dele.
E o Adriano e o meu irmão em cima dela, e eles não seguravam ela. O Senhor me deu uma sabedoria no momento que ao lado da casa da minha mãe tem uma Assembleia de Deus. Estava tendo um culto, era um sábado à noite. Irmãos, eu não pensei duas vezes, eu peguei a chave, abri, corri lá na igreja, fui pedir para os irmãos. Tinha uns diáconos, vieram 4 diáconos. Esses 4 diáconos não conseguiram expulsar os demônios, não conseguiram. E aí eles correram para a igreja e chamaram o pastor. O pastor saiu do púlpito, e foi lá acudir. Aí o pastor chegou, o Adriano segurando um lado, o meu irmão do outro. E ele falou, larga ela, larga ela. E com toda a autoridade, ele chegou e expulsou. E expulsou um, e vinha outro, expulsou e vinha outro e outro. E aí ele disse, é uma legião. E ele ficou ali por meia hora, se viu cansaço nele. E assim que ela foi liberta, chorou demais. Chorou, pedia perdão. Mas, irmãos, o momento em que ele falou de Jesus para ela e que ele ofertou Jesus para ela, ela não quis. Ela não quis. A minha avó desesperada, o pastor disse assim, foi revelado a ele que tinha alguma coisa dentro da casa que tinha sido consagrada, que ele queria até a casa dela, se ele poderia ir. E ele foi. E orando, ele abriu o armário dela e foi retirando roupas que as minhas outras tias tinham levado em alguns outros lugares para benzer, centro para tirar isso, aquilo. E ele foi tirando tudo e dizendo que aquilo ali estava piorando a situação dela. Mas a minha tia não quis Jesus. Ela não aceitou Jesus. Ela não quis, ela não se decidiu por Jesus. E a verdadeira transformação, meus irmãos, de um homem e de uma mulher, não é só de uma mulher. Ela necessita de uma atitude. Precisa querer. Jesus, ele está à inteira disposição, com seu amor, com a sua graça sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos render a ele e aceitá-lo verdadeiramente. Ela não quis. E só uma atitude pode gerar mudança de vida. Não tem como você se encontrar com Jesus verdadeiramente, com quebrantamento, com perdão, com arrependimento e não ter mudança de vida. Não tem. E eu digo isso com toda a propriedade pelo que eu vivi com ela. E infelizmente hoje ela não está mais entre nós, mas a pastora, o pastor e alguns irmãos que me acompanham sabem que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi para ir falar com a minha tia, isso há uns 15 anos depois desse episódio. Ela estava numa UTI com câncer de pulmão. E o Senhor pediu para eu ir falar para ela. Eu ouvi o Senhor com voz audível na rua, indo para a escola, chorando. E o Senhor pediu para eu ir ofertá-la novamente. Ele não desiste, irmãos, Ele não desiste de nós. Independente daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos. Pediu para eu ir lá. E eu fui. Eu fui porque eu sabia que era Deus. Porque Ele confirmou para mim. Não vou entrar em detalhes porque é longo, mas eu cheguei lá cheia de fé. E ela não aceitou Jesus também, quando eu ofertei. Ela num isolamento de uma UTI, só um caixotinho de vidro, não aceitou. Então, nós não temos autoridade nenhuma se a outra pessoa não... Autoridade nós até temos no nome do Senhor Jesus, mas Ele não pode fazer nada. Ele não fazia nada. Quando você lê, você vê que Ele não fazia. O que queres que eu te faça? Ele perguntava o que a pessoa queria. Porque muitas pessoas não querem ser libertas. Não querem. Eu não sei se depois ela foi liberta assim, de demônios. Isso não ocorreu mais na vida dela. Mas ela sempre foi triste, sempre esteve aprisionada, sempre esteve encarcerada por aquela tristeza. E eu fico pensando que tudo poderia ter sido diferente
se tivesse uma atitude dela. Mas ela não, no final da vida dela, ela entendeu. Ela não reclamou em nenhum minuto. Sofreu muito, não reclamava. Ela dizia assim que Deus ainda era generoso com ela, porque ela tinha tentado a vida dela, né, contra a vida dela várias vezes, e o Senhor a tinha livrado. Então eu creio que, não sei se ela teve algum encontro, se alguma outra pessoa dentro daquele hospital, no final da vida dela, foi ofertar Jesus para ela e ela aceitou. Não sei se o Senhor mandou um anjo para falar com ela. Eu não sei. Eu espero, eu anseio por esse momento de ver se o Senhor conseguiu resgatá-la, porque era uma mulher de um coração muito bom. Então, uma das coisas que nós precisamos ter é atitude. No versículo 3, ele diz que essas mulheres ajudavam e sustentavam, não só ele, mas o ministério dele, os discípulos, com os bens delas. E aqui eu vejo entrega total, compromisso. Elas se ofertaram, como a pastora disse, não só com os bens, mas elas se ofertaram. Elas deixaram tudo para trás para viver aquilo que o Senhor tinha para a vida delas. E isso também é uma escolha, né, irmãos? Eu me lembro quando eu e o Adriano, em 2013, nós retornamos para a igreja, que nós ficamos afastados um bom tempo. E nós nos batizamos em dezembro. E aí nós tínhamos o combinado, porque até isso a gente quer fazer, né? A gente quer servir a Deus, mas com um compromisso que a gente tem que colocar ali, olha, vai ser assim, 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 assim. E aí eu disse assim, eu e ele, nós conversamos, olha, nós vamos para a igreja, né? Agora a gente assumiu o mesmo compromisso, só que vai ser assim, ó, nós vamos entrar, nós vamos falar com ninguém. Nós vamos sentar, assistir o culto. Na hora do amém a gente sai correndo. A gente falava isso direto. Nós não vamos sim. Olha o que eu falava, irmãos. Muitos vão rir, porque hoje eles conhecem minha vida. Eu falava assim, eu não quero amizade com ninguém. Sou a última a sair da igreja. Eu não quero ninguém na minha casa. E eu não quero me enfiar na casa de ninguém. Eu dizia isso, eu e ele. E aí a irmã Laide tá ali dormindo, tá não, né, irmã Laide? Tá não. A irmã Laide ficava assim, ó, vocês para de coçar as pernas, falava para o Adriano, que o Adriano ficava assim, para de coçar essas pernas, que vocês não vão ficar sentados por muito tempo. Deus não tem isso para vocês. E aí eu, sabe de nada do nosso combinado, sabe de nada. E eu quis fazer isso, mas em 2014, esse casal de pastores chegaram lá na igreja e eles começaram a nos mostrar de uma outra forma como servir, com amor. E eu lembro que o pastor Sidney me fez uma proposta, ele chamou o casal, gostaria que vocês começassem a ir para uma célula na minha casa. E aí eu falei para a Adriana, eu e ele, nós conversamos, eu falei, eu não quero isso daí para mim, não. Eu não quero largar minha casa, largar meus filhos, porque eu já presenciei famílias que fizeram isso e perderam a família por conta disso. Eu não quero isso para mim, não. Irmãos, Deus me pegou de jeito. De jeito, não teve como fugir. E foi um testemunho gigantesco que eu vou tentar resumir, mas minha cachorrinha que não saía nem no portão de casa, ela sumiu da minha casa num dia. Sumiu, não sabemos como. E o Adriano desesperado, que ele achou que foi o dia que ele deixou o lixo, foi colocar o lixo, ela escapou, mas ela não saía para lugar nenhum. E eu indo para a escola triste, porque é da família, né, gente? A gente pega um amor por esses bichinhos. E a segunda vez que eu ouvi Deus falar comigo audível na rua, Deus falou assim, sabe a sua cachorrinha? Ele falou até o nome, a Mel. E ele falou, fui eu que tirei ela de lá. Para você e o Adriano entender que quem cuida da sua casa sou eu. Quem cuida da sua casa sou eu. Ele estava querendo dizer assim, olha, os seus filhos, quando você sai para fazer a obra, os seus filhos, quem cuida sou eu. Ele falou para a gente, quem cuida da sua vida sou eu. Vocês não viram, nós não vimos. E ele me disse assim, ela vai voltar.
cheia de fé, chorando na rua, gente. Que hoje eu agradeço a máscara, porque as pessoas acham que eu sou louca, porque eu falo muito com Deus na rua. E cheguei em casa cheia de fé, balançando a chave, porque eu achava que ela ia estar lá latindo, me encontrar. E isso demorou um tempo. E aí no desenrolar, eu não vou contar todo o testemunho, porque ele é longo e não é isso que eu quero me atentar. No desenrolar de tudo isso, apareceu uma outra cachorrinha. E essa outra cachorrinha, nós pegamos na rua porque falaram que era minha. E parecia, só que ela estava toda machucada, toda ferida, cheia de carrapato, cheia... E nós abraçamos aquela cachorrinha e quando a gente viu que não era Adriana, e agora? Eu falei, vamos para o veterinário, levamos tudo. Enfim, segunda vez que Deus fala comigo, 14 dias depois que a minha cachorrinha sumiu. No mesmo lugar, na mesma rua. Deus fala, sabe essa cachorrinha que vocês estão cuidando? Eu vou estar mandando pessoas da mesma forma. E eu quero que você e o Adriano abracem essas pessoas. Feridas, machucadas, famintas, sedentas. Eu quero que vocês cuidem delas como vocês cuidaram dessa cachorrinha. E o Senhor, amém, amém. E a cachorrinha, aqui está minha amiga, coração, ela compartilhou disso comigo. A cachorrinha tinha me mordido, porque eu fui pegar, e eu peguei no machucado dela e ela me mordeu. E Deus usou a vida dela para falar comigo. Você sabe por que ela te mordeu? Eu vou continuar o teu testemunho. Porque as pessoas que você vai cuidar, você tem que lidar com a afronta daqueles que você vai se dedicar, daqueles que você vai cuidar e eles vão vir para cima. Você vai aprender a lidar com a afronta. E exatamente aconteceu tudo isso, irmãos. Aquele dia eu falei, tá bom, Senhor, tá bom, vou falar para o pastor que a gente vai participar desse negócio que eu não sabia nem o que era. Gente, eu tinha meses que tinha batizado. E foi é muito louco, né, como diz o Márcio, porque na semana seguinte a gente já estava atuando, irmãos, já estava aparecendo essas pessoas. E não são as pessoas da igreja, é na escola, é no trabalho dele, é na família, são vizinhos. E sai o Adriano com a maletinha dele, e eu junto, e atendendo. E a gente faz isso com um amor tão grande. Com um amor tão grande. E é o amor de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Jesus, em um determinado momento, Ele fala para aquela mulher pecadora que jogou o perfume caro aos seus pés. Os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Está em Lucas 7, 47. Madalena não foi diferente. Ela sentiu, através daquela atitude de amor, de Jesus não apontá-la, porque todos apontavam, todos criticavam, todos falavam daquilo que às vezes a gente nem sabe, né? A gente fala e aponta daquilo que só os nossos olhos veem. Você não sabe a dor do outro, você não sabe o que ele passou. E ela sentiu esse amor tão grande e que os pecados perdoados por ter amado muito. E você, o Espírito Santo perguntou para mim, você tem amado muito? E eu pergunto para vocês têm amado muito? Por onde você tem passado, você tem exalado o perfume de Cristo? O amor dele, vocês têm exalado? Não é que na igreja, que na igreja é muito fácil a gente servir e falar de Jesus. Mas lá fora está tão difícil. Nós temos tido tantos desafios. Tenho compartilhado alguns com a Leila. A Amanda sabe o quantos desafios o Senhor tem colocado na escola. Como tem sido difícil. Você consegue receber esse tamanho amor de Cristo, que te perdoa todos os dias? Você consegue? Ou você continua apontando o dedo para o pecado do outro, achando que é maior do que o seu? Que o seu é menor, o seu é de estimação.
Irmãos, Deus compartilhou umas coisas tão pesadas comigo essa tarde que eu chorava. Deus não se importa com aquilo que você foi no passado. Ele não se importa com isso. Ele se importa com aquilo que você se torna a partir do dia que você encontra Ele. A partir do dia que você se rende a Ele. A partir do dia que você se prostra e entrega verdadeiramente o seu coração a Ele. E mesmo que você já tenha feito isso e tenha caído novamente, Ele está de braços abertos para te receber. E aí Ele disse assim para mim, espera aí que eu vou achar. Não importa quantas vezes você tenha caído. O que importa são quantas vezes eu te dei a mão para levantar. Não importa, irmãos. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas quedas, os seus tropeços. Eu não sei. Mas o Senhor, Ele está à disposição. No momento em que há quebrantamento, no momento em que há arrependimento, o perdão vem. Ela segue Jesus. Ela segue Jesus com gratidão. Mas eu ouço aqui uma frase do nosso irmão Analício, que Jesus perdoa, mas as pessoas não. E eu tenho certeza que onde essa mulher ia, as pessoas apontavam. As pessoas apontavam para ela e diziam, aquela ali, ó, eu não quero ficar perto dela. Ela é isso, ela é aquilo. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que Maria Madalena ficava desanimada em alguns momentos. Porque, gente, cansa. É difícil caminhar com Jesus. É difícil renunciar tudo, todos. Andar na contramão, né? Você anda na contramão. É difícil. Mas uma pessoa transformada, ela é diferente. Ela busca forças em Deus. Ela não se rende. Ela persiste. É o que Deus falou o tempo todo comigo. Em perseverança, em persistir, em continuar. Continue a nadar, como diz o desenho do Nemo, que adore. Continua. O nosso foco é o Senhor. E mesmo no momento em que todos deixaram Jesus, ela estava lá. E ela permanecia ao lado dele, cheia de compaixão. Cheia de compaixão. Em João 19:25 diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha lá. Ela estava lá, ela não abandonou. E eu fico imaginando essas mulheres seguindo Jesus, vendo todo o sofrimento dele. Elas estavam vigiando, orando, clamando, chorando, intercedendo o tempo todo por ele. Imagina aquele que me deu vida. Eu estou perdendo aquele que me deu a vida. Eu estou perdendo aquele que me libertou. Eu estou perdendo aquele que veio para salvar. Aquele que liberta. Se ele for embora, o que vai acontecer conosco? Mesmo ouvindo, mesmo sabendo. Porque era a segurança dela. E aí a Bíblia diz que no sábado, quando as mulheres combinaram de comprar ervas para elas ungirem o corpo de Jesus. E elas combinaram, eu imagino, né? O que a gente faz aqui, a gente combina tudo, marca o horário, marca tudo direitinho, porque Maria foi ela ficou vigiando até onde o corpo ia, ela viu o pão da pedra, ela viu tudo isso. E aí ela combinou com as outras, olha, eu sei onde ele está, nós vamos lá, dar as últimas honras, nós vamos demonstrar nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor, nós vamos honrá-lo até o fim. E elas foram, na madrugada de domingo, saíram as mulheres. A Bíblia diz que estava escuro ainda quando elas saíram. E elas saíram, irmãs, olha, isso foi algo que Deus, enquanto eu lia, o Senhor foi falando comigo. Enquanto elas se dirigiam a esse local, Maria sabia que tinha um impedimento. A pedra era o impedimento. Porque mulheres, elas são fortes, irmãos, mas elas são fortes para batalhar, para guerrear, mas força física nós não temos muito, não.
E como as três iam tirar a pedra? E elas chegam lá, e a pedra nem estava mais lá, o impedimento já tinha saído. Quantas vezes Deus nos leva a situações em que Ele está à disposição, porém, nós colocamos impedimentos, nós colocamos as pedras. Ai, já não vou para a igreja não, eu já estou cansada. Ai, já está chovendo. Ai, hoje, já estou triste. E aí o que o Senhor fala para mim e para vocês hoje é que quando nós não temos força, é aí que nós devemos perseverar. A perseverança não é quando nós estamos com tudo bem. Não é quando está tudo tranquilo. Perseverar é você continuar, é você ter um foco e você continuar. E elas foram lá. Jesus não estava mais lá. E aí eu imagino a decepção. Porque a pedra, que era o impedimento, não é mais o impedimento. Mas cadê o mestre? Elas foram, Maria chamou João, Pedro, e eles foram lá, com os próprios olhos, e viram. Ele não estava lá. Eles não entenderam nada. Saíram de lá arrasados e foram embora. E Maria? Maria ficou lá. Ela continuou lá, chorando. Ela continuou lá, se lamentando. Para onde levar o corpo dele? E aí Deus maravilhoso manda um anjo, 2 anjos. E nesse momento, irmãos, eu lembrei de em 2018. 2018 eu passei por uma situação em que os pastores acompanharam também na minha vida. Meus amigos também. O André ficou internado por 9 dias. 9 dias. Os 5 primeiros dias, o pastor foi visitá-lo, acho que no 6º dia. Foi difícil, irmãos. Foi difícil. Naquele dia que o pastor foi, os pastores foram, ungiram ele. Esse menino chorava tanto, era tão difícil a madrugada. Naquela madrugada aconteceu tudo que vocês podem imaginar, depois da unção. Era totalmente espiritual, porque não tinha nada. Eles reviraram esse menino e não tinha nada que comprovasse a dor que ele sentia. Ele pedia para eu orar e falar com o Senhor, porque o Senhor não estava ouvindo ele. Eu estava sendo sustentada pela oração dos meus amigos, dos meus pastores, dos meus irmãos. Eu e o Adriano, a gente não dormia. Eu me emociono toda vez que falo. É muito, muito forte. E na madrugada aconteceu tudo. Saiu o soro dele, saiu uma bolsinha que colocaram de água quente, estourou na barriga do menino e molhou toda a cama. Pensa numa madrugada perturbada. Preguei o olho, não preguei o olho. E quando foi pela manhã, por volta de umas 5:30 da manhã, apareceu um homem no quarto dizendo que ia fazer vistoria no quarto. Eu já estava lá, indo para o 7º dia, que era madrugada. E nunca ninguém tinha ido lá, mas eu não percebi, irmãos, isso. Eu não estava atenta. Eu estava muito cansada, estava esgotada. E ele perguntou: mãezinha, o que está acontecendo? Ele veio para vistoriar o quarto, mas eu também não me atentei porque ele estava me perguntando aquilo. E aí eu disse: ele chorou a noite inteira, ele está com dor, já tomou Tramal, já tomou isso. Falaram que agora só se for morfina. E aí ele falou: pera só um pouquinho. Ele sumiu, saiu do quarto, voltou com um lençol, essas luvas de látex cirúrgica. 3 luvas com água bem quente. Ele ajeitou as perninhas do André, colocou o lençol aberto na barriga dele, colocou essa bolsinha quente. Ele pegou na minha mão, colocou a minha mão em cima da barriga do André e disse assim: vai ficar tudo bem. E aí, enquanto eu li aqui, em João 20, quando Maria se encontra com
que os anjos: mulher, por que você está chorando? Foi muito semelhante, irmãos. Ele falou: mãezinha, o que está acontecendo? E eu não me atentei. Eu não me atentei. Assim como Maria não se atentou. Nesse momento não era importante. Ela não percebeu quem era. Ela só queria saber o que tinham feito com o mestre dela, o que tinham feito com aquele que trouxe vida para ela, Eu só queria saber o que estava acontecendo com meu filho, eu não queria saber. E naquele momento que colocou a mão e ele disse isso, ele foi embora. Eu só lembro que era um homem alto, magro, todo de branco, mas no hospital isso não é difícil acontecer. Eles andam de branco. E aí, irmãos, o André dormiu. Eu dormi, que acho que até babei, assim, também, de tão cansada que eu estava. E aí, pela manhã, primeira visita, a médica veio no quarto, porque indicaram. E ela falou assim: ele vai ter que ficar o dia inteiro em jejum. Pensa, deixar um menino que gosta de comer o dia inteiro em jejum. E eu falei: vamos para a brinquedoteca? Ele quis ir, ele não tinha dor, irmão, sumiu a dor. Mas até então a gente acha que é efeito do tramal, que agora está fazendo efeito. Quando o Adriano chegou por volta de umas 10h30, 11 horas, eu deixei ele lá e falei: Adriano, eu preciso ir agradecer o rapaz que me ajudou. Eu não tinha me atentado que era algo muito simples, eu não tinha me atentado a nada disso, eu só queria agradecer aquele rapaz que me ajudou. E eu andando pelos corredores do hospital, procurando esse homem, e eu perguntei para uma moça, ela falou assim: não tem nenhum homem aqui que faz vistoria em quarto. E aí eu ouvi: Dani, eu te visitei. Eu curei o André. Oh, aleluia. Foi muito forte, irmãos. Muito forte. E enquanto eu li essa palavra, eu vivi isso. Porque até então, Maria, ela estava ali querendo saber. E ela ainda disse, quando ele pergunta de novo: mulher, por que você está chorando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso ela respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde colocou, eu irei buscá-lo. E aí ele fala de novo: Maria. E aí aquela voz ela reconheceu. Ela caminhava de perto. Quem aqui já ouviu o Senhor te chamando pelo nome, você reconhece? Onde você estiver, você ouvir o seu nome, naquela voz suave no seu ouvido, no seu coração, você sabe que é o Senhor falando contigo. É algo sobrenatural, irmãos. É algo sobrenatural. E mais uma vez ela se alegra com mais um milagre. E saiu contando: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E mais uma vez aqui ela me ensina que se a gente quer viver o sobrenatural com Deus, a gente precisa decidir caminhar de verdade com Ele. A gente precisa decidir de verdade se entregar. É uma escolha minha, é uma escolha sua. E a minha oração a tarde inteira, irmãos, foi para que haja em nossos corações esse verdadeiro sentimento, essa verdadeira busca do Senhor em nossos corações. Eu já estou terminando. Deseje de todo o seu coração receber esse amor. Deseje mais do que tudo a sua presença. O mundo, ele vai te ofertar muitas coisas boas, muitas coisas prazerosas, muitas coisas que andando com Jesus a gente tem que renunciar. Mas ouvir Ele te chamar pelo teu nome, saber que Ele te perdoou, que Ele te ama, que Ele me ama, e saber que nós vamos passar uma eternidade com o nosso Salvador, irmãos, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Nós precisamos a cada dia mais andar com Ele, e em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação. Vão vir dias maus, irmãos, vão vir dias maus, mas não duvide.
Em nenhum momento eu duvidei, eu estava cansada, em nenhum momento eu duvidei. Eu sabia, eu falava para o André, o Senhor vai ter um momento, isso não é o fim, vai ter um momento certo, Ele vai, mas eu não sabia como ia ser. E no momento que veio eu estava dispersa. Talvez o Senhor tenha falado com você de diversas formas, e você está disperso com outras coisas, com outras atividades. Eu quero muito ser como essa Maria aqui, que perseverou até o fim. Esse é o desejo do meu coração, todos os dias. Tem dia que é difícil, irmãos, mas a gente busca forças naquele que tudo pode. A decisão é nossa. Essa é a minha decisão. E a sua, qual é? É ouvir Deus falar na boca dos outros, ou você quer ouvir Deus falar no seu ouvido? É ouvir Deus falar somente aqui na igreja, ou você quer ouvir Deus falando com você na rua? A decisão é nossa. Ele está aí para quem quer. Ele está aí para quem quer. E algo muito mais forte o Senhor compartilhou comigo essa tarde. Chorei demais, irmãos, porque é forte. Eu até anotei aqui, porque enquanto eu orava eu estava sozinha no meu quarto. Ele disse isso: vocês dizem que me seguem e escolhem a quem amar. Até quando vocês dizem que me seguem e escolhem a quem amar? Jesus amou a todos. Muito forte. Ouvi novamente ele dizendo: vocês dizem que me seguem, mas vocês escolhem a quem amar. Nós escolhemos, irmãos, aquele que tem nos atrapalhado, aquele que não se endireita. A gente fala, isso daí não quero mais. Mas Jesus não. A pessoa tem a decisão de escolher se ela quer ou não o Senhor. Mas nós, que já temos o Senhor, nós não temos a decisão de escolher a quem amar. E é isso que o Senhor deixa hoje para mim e para você. Eu gostaria de orar com a igreja. Feche seus olhos. Entregue tudo que você tem hoje. Seus medos, suas culpas, a vergonha. Entregue tudo. Tudo. Deseje verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Deseje verdadeiramente. Oh Senhor, Pai querido, amado. Senhor, eu sou grata pela Tua palavra, Senhor. Essa palavra que nos alimenta. Essa palavra que é a verdade. Que nos traz força, que nos fortalece a cada dia, Pai. Senhor, eu desejo do meu coração, Pai, Te seguir. É uma decisão minha Te seguir. Até o fim. Até o dia em que o Senhor ou vier buscar a Sua igreja, ou for dia de me levar, Senhor, para morar contigo. Essa é a minha decisão. Senhor, ouve, Senhor, a Tua igreja. Ouve cada um aqui presente, Senhor, cada um com os seus medos, com as suas inseguranças, Senhor, com a sua enfermidade, Senhor. E eu peço que o Senhor visite a cada um nesse momento, Senhor. Traga cura, liberte, dê força àquele que não tem força, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor possa encontrar aqui pessoas que decidiram Te seguir. Oh Senhor, pessoas que sintam agora, a partir desse momento, Senhor, o Teu amor sobre os seus corações. Senhor, derrama perdão sobre aqueles que estão agora prostrados diante da Tua presença, Pai. Oh Senhor, a Sua presença nesse lugar é tão forte, Pai. Nós agradecemos pela Tua presença, Te louvamos, Pai. Oh Senhor, e nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor ama. Nos ensina a amar a todos, Senhor.
Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem tirar a nossa paz, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor tem enviado anjos ao nosso redor. O Senhor tem colocado anjos ao nosso lado, Pai. Pessoas que vêm falar do Teu amor, pessoas que vêm mostrar o Teu amor, que vêm falar da Tua graça, da Tua misericórdia. E infelizmente, como aquele dia eu também estava distraída, muitos estão distraídos. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia amar como o Senhor nos amou. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Assim eu te louvo, te agradeço por esse momento, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. So
Um pastor, meu irmão, que ele diz assim, que a grande questão não está naquilo que a gente ouve, mas aquilo que a gente faz com aquilo que a gente ouve. Se você tem ouvidos para ouvir, assim como a palavra diz lá no Apocalipse, quem tem ouvidos ouve, está dizendo a Deus. Deus tem insistido tanto nessa tecla nos últimos dias. É ou não é? Porque Ele tem pressa. Tem muita gente morrendo sem salvação. E elas precisam ouvir a respeito do amor de Jesus. E como é que elas vão ouvir? Por intermédio das nossas vidas. Muito forte o fechamento da palavra aqui, daquilo que o Espírito Santo compartilhou o coração da galera. Vocês dizem que são, mas escolhem a quem amar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que por intermédio da nossa vida, Ele vai ter misericórdia de outras pessoas. Amém? Podemos aplaudir a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus pela sua palavra e pelo direcionamento que Ele tem para as nossas vidas no dia de hoje. É como uma grande bronca que a gente leva, mas de um Pai que ama e que direciona nossas vidas. Eu louvo a Deus por esse Pai que nos ama de tal maneira que o tempo todo fala conosco como devemos andar e como devemos agir. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. Deus continue usando sua vida, Dani, em nome de Jesus. Quanto mais as pernas tremem, mais a gente sabe que Deus é quem está agindo. Não é verdade? Quando a gente esquece e acha que está tudo tranquilo, é porque já não tem mais a ação de Deus. Então, Deus continue te usando poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado, ó Deus, obrigado por tudo que vivemos hoje aqui. Obrigado pelo privilégio de poder, ó Deus, ouvir Tua voz. Diante da Tua palavra, ouvir a Tua voz e saber que o Senhor continua nos amando, continua cuidando de nós, insistindo conosco, insistindo em nos chamar a atenção, nos chamar para perto. Nos dê graça, ó Deus, para prosseguir nesta jornada, de amar a todos, de cuidar de todos e ser cuidados por Ti, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a entender o chamado do Senhor para a vida da igreja na face da terra. É o que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para casa, que esta noite seja uma noite de bênção, de reflexão, que amanhã tenhamos um dia abençoado e também guardado por Tua presença. É o que eu Te peço, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém, glória a Deus. Vamos terminar declarando juntos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você. Vai em paz, em nome de Jesus.